Olá, pessoal. Voltamos Oi, novamente. pessoal, nós estamos de volta. Alguém, por favor, dê o retorno se o som está ok. Oi, oi. Se vocês estiverem nos ouvindo bem, de uma forma bastante inexplicável e desagradável, o vídeo caiu. Gente, nós estávamos totalmente imersos na oração, e quando nós voltamos da oração, quando nós abrimos os olhos depois da oração, a tela estava preta, estava tudo desligado. Então, para a gente, como eu não sei se vocês ouviram a oração ou não, e em que ponto cortou, vamos fazer um Pai Nosso, né? Vamos fazer um Pai Nosso e a gente faz aqui em conjunto um Pai Nosso, com vocês também, e a gente segue em frente, e a gente tenta retomar esses minutinhos que nós perdemos aqui com essa instabilidade. Então vamos lá, gente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então vamos iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que de novo travou. Acho que agora destravou. Eu acho que quem estava conosco percebeu que a gente tinha, antes do início da prece, falado onde nós estamos. Nós estamos no início das instruções dos Espíritos, do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E se houver outra instabilidade, a gente retoma e salva o que a gente já tiver lido, já tiver comentado, tá bom? Mas vamos em frente. Então hoje é o culto 120, item 13, instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem. Tem que subir. Ah, não, foi o Spock. Agora foi o Spock. Desculpa, gente. É que nós estamos preocupados aqui com os nossos animais. Cãezinhos. Com os nossos cãezinhos. Mas eles estão separados. Bom, então vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Que é o item 13 do capítulo 18. Quer que eu faça? Uhum. Bom, pessoal, então, dar-se-á àquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado, porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías quando diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 14. E aí Kardec traz outro trecho do Evangelho. Tende muito cuidado com o que ouvis, porque usarão para convosco da mesma medida com que houverdes medido os outros, e ainda se vos acrescentará, pois dar-se-á ao que já tem, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Eu acho que a gente pode começar Eu acho, comentando. com o Evangelho. Ficar só aqui, porque tem muita coisa. Tem bastante coisa. Bom, gente, então, em primeiro lugar, por que os próprios discípulos fizeram essa pergunta para Jesus? Porque uma maneira muito inteligente, muito inspirada,
que o mestre teve para ensinar a multidão foi através do uso de um mecanismo que se chama parábola, não é? Então, o que é uma parábola? Uma parábola é alguma coisa, algum conto, alguma coisa que se relata da vida, utilizando-se de parâmetros da vida cotidiana das pessoas, né, de imagens muito semelhantes à vida daquela população, para trazer um ensinamento moral profundo. Então, é claro que Jesus, sabendo que naquela época a humanidade havia ainda muito que progredir para entender as suas leis, para entender as leis divinas, para entender a sua mensagem na sua completude, ele teve que separar os seus ensinamentos. De uma forma mais clara, ele falou com os discípulos, porque os discípulos o seguiam, o conheciam mais de perto. De uma forma mais generalizada, quando ele estava diante da multidão, ele utilizou-se então dessa estrutura que nós denominamos parábola. E por isso mesmo, os discípulos perguntaram por que ele fazia isso. Por que lhes falas por parábolas? Ou seja, eles perguntaram por que Jesus, diante do povo, diante das multidões, falava pela estrutura da parábola. E Jesus, respondendo a eles, disse: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Ora, quais são esses mistérios, então? É a própria presença do Cristo, a própria presença de Jesus, como um enviado celeste, como um filho de Deus vivo na terra, não é? Por diversas ocasiões ele se refere a si mesmo como filho do homem. Então, aí ele implicitamente ele está demonstrando que ele é a evolução seguinte à humanidade. Ele não era um ser humano como nós o entendemos, como um de nós. Ele era um ser angélico, que seria o próximo passo da evolução humana. Então, portanto, o filho do homem, né, que será um dia todos nós, em humanidade, chegaremos a essa condição de Jesus, a essa condição angélica. Quando Pedro, reconhecendo Jesus, o Cristo de Deus, numa determinada reunião em que eles estavam caminhando e eles estavam discutindo quem seria aquele homem, né? Quem seria Jesus, e muitos falando que ele era a reencarnação de alguns profetas, confundindo com Elias, com Isaías, ele próprio, ouvindo Pedro, né? Pedro é o único dos 12 que vai dizer: tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, e ele reconhece isso, né, diante de Pedro, e diz que foi o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que havia revelado isso a ele. Ora, é interessante porque isso mostra que mesmo entre os discípulos haviam diferenças de entendimento, mas todos os discípulos acompanhavam Jesus na terra. Desde a primeira hora dos seus ensinamentos, quando Jesus começou a trabalhar pela instituição do Evangelho do seu reino, que é a Boa Nova, nas margens do lago de Genezaré da Galileia, e convocou os seus primeiros seguidores, né? Os primeiros foram Pedro e André, que eram irmãos, e depois ele convocou João Evangelista e Tiago Maior, que também eram irmãos. E aí vem Mateus, e aí vem os demais. Então, a partir dali, eles passaram a testemunhar o que Jesus fazia com os próprios olhos. As curas maravilhosas,
a cura dos cegos, a cura dos leprosos, a cura dos paralíticos, e de uma forma muito incomum, muito extraordinária. Jesus cuspia no solo, pegava aquela mistura, passava nos olhos dos cegos e curava, dava de Vá visão. lavar-se no tanque de Siloé. E ainda dava as instruções, né? Vá se lavar, não revele isso por enquanto, né? Aguarde, mas cumpra os sacrifícios. Vá ao templo louvar a Deus. Exatamente. Vá e não peques mais. Então, quantas vezes eles presenciaram essas cenas? Nós conhecemos, gente, algumas passagens. Essa é a grande verdade. A gente não conhece a vida de Jesus inteira. Não. E principalmente aqueles 3 anos nos quais ele pregou. Do ministério público. Não é? Do ministério público de Jesus, que foi, ele começa no templo de Jerusalém, aliás, um pouco antes, né? Começa nas bodas de Caná. O primeiro milagre foi em Caná. O primeiro milagre. Público, mais uma vez público, né? Mais uma vez público, presenciaram. Exato. Né? Que deve ter depois outros, ele vai ao templo, enfim. E tem toda aquela história que está relatada em Mateus, principalmente, em Lucas, João de uma forma diferente e também em Marcos. Ora, então eles são testemunhas vivas disso. Eles acompanharam isso, embora não entendendo como ele fazia isso. Por isso é que Jesus fala com eles. A vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Que eles testemunharam uma coisa que não era da terra. Eles testemunharam algo que era dos céus, que é justamente a presença de Jesus, que desceu dos altiplanos da vida maior, ele como condutor da terra, como governador da terra, se fez homem comum, se fez um homem simples, encarnou. Sabe lá Deus quanto tempo demorou para essa descida de Jesus, né? A condensação do seu perispírito, para que ele se tornasse, vamos dizer assim, perispiritualmente capaz de encarnar no ventre de Maria, né? De estar ali como um ser humano comum. Né? A preparação da própria Maria, a preparação de José, toda aquela movimentação espiritual em torno dessa descida, eu quero crer que durou isso talvez aí 4.000 anos. Embora alguns falem em 1.000 anos, mas eu tenho recordações do Chico falar em 4.000 anos para nós. Ora, isso é um fenômeno extraordinário, né? Nunca na história da humanidade nós tivemos um fenômeno tão importante, tão divisor de águas e tão significativo, espiritualmente falando, quanto a vinda à terra de Jesus. E aqueles que foram mais próximos dele, naturalmente que eram considerados pelo próprio Cristo de maior confiança. A eles ele falou mais coisas, de forma mais clara. Para o povo, ele tinha que contar das histórias, que nós chamamos de parábolas. Pessoal, eu acho que é importante, de cara, nós salientarmos que, além de tudo isso que o Geraldinho falou, muitas vezes, e o Evangelho vai trazer esses relatos, quando os discípulos não compreendiam as parábolas que eram ditas por povão, eles chamavam Jesus dentro da casa de Pedro e pediam explicação. Explicações diretas. Diretas. E Jesus dava para eles explicações diretas, decodificando aquelas palavras. E tem um texto de Emmanuel muito interessante, em que o Emmanuel vai dizer que o Evangelho não prescindiu da palavra para se manifestar entre nós. Então a palavra de Jesus, isso é muito inteligível nos 4 evangelhos, como o Geraldinho está colocando, porque a gente vai ter diferenças entre eles, a gente perceber níveis de intimidade com Cristo e níveis de possibilidades de compreensão. Mais uma vez, para o povão, principalmente quando Jesus estava falando aos hebreus, a mensagem era uma. Para os discípulos, a mensagem era outra. E para alguns mais próximos, a mensagem era ainda mais profunda. Como é o caso de João Evangelista, que a gente pode dizer
que era o discípulo amado. Ele próprio se denomina o discípulo, o apóstolo querido, né? Tem três, né? A gente tem João Evangelista e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. João Evangelista e Tiago Maior. Porque para esses três, nós temos alguns momentos em que Jesus só chama os três. A transfiguração, Pedro. Mateus 17, Pedro, Tiago Maior e João Evangelista, os filhos de Zebedeu, os dois filhos de Zebedeu e Pedro. A transfiguração, Jesus só chama os três. Quando ele vai curar a filha de Jairo, lá dentro do quarto, ele só chama os três para entrar com ele. No momento ali do Getsemane, quando Jesus tá fazendo aquela oração tão difícil. E aí, quando Jesus chega a dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, naquele momento de maior intimidade para orar, ele também chama esses três. Então a gente percebe que existe sim uma gradação de intimidade e Jesus escolhe três de todos os outros, dentre todos os outros, com os quais ele tinha sim mais intimidade. E na última volta dele, né, do mundo espiritual, que ele se materializa, ele conversa com dois, Pedro e João, evangelista. Que é a última parte do evangelho de João. Ele, na verdade, aparece para Madalena, né, que eles vão ao túmulo, mas eles voltam. Estou dizendo a última aparição dele. Que é quando ele conversa com João. É que ele estava ali na praia com todos eles e ele vai andando, né? Mas ele tinha aparecido. A conversa com Pedro e João. Ele está conversando com Pedro e Pedro faz uma pergunta sobre o João. E é interessante também a gente pensar que no momento da Santa Ceia, e isso é muito importante, gente, no momento da Santa Ceia, no capítulo 3 do Evangelho de João, a lei de amor para os 12, ela foi entregue de uma forma diferente, absolutamente diferente, porque é quando Jesus vai dizer, e Chico Xavier interpretando brilhantemente, o Chico dizendo, porque nesse momento a lei de amor que Jesus tinha dado para todos os outros foi superada pela palavra amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus, para o povão, dizia, amem-se uns aos outros, né? E ama o teu próximo como a ti mesmo, colocando esse a ti mesmo como a referência, né? Nessa perspectiva de egoísmo. Então, o que você quer para você, queira para o outro. Agora, para os 12, Jesus fala, amem como eu vos amei. Percebam que para os 12 é um nível de amor maior, porque a referência é o amor do Cristo. E aí, gente, quando a gente pensa nessa perspectiva de uma palavra que é entregue de uma forma mais delicada, ou mais profunda, ou mais explicada, ou mais decodificada para certas pessoas, assim, sem sombra de dúvidas, essas pessoas que receberam esse um que a mais, alguma coisa um pouco mais etérea, um pouco mais espiritual, um pouco mais profunda, para essas a responsabilidade é muito maior. Não nos enganemos. Agora, obviamente, a gente percebe que todos esses 12, e principalmente João Evangelista, Pedro, Tiago Maior no plano espiritual, inclusive, como a gente vai ver no livro Inácio de Antioquia, psicografado pelo Geraldinho, eles trabalharam muito. Agora, quando a gente aplica isso que Kardec está trazendo para as nossas realidades de espíritas cristãos, nós que recebemos tanto conhecimento, será que nós estamos dando conta desse a mais, dessa palavra mais explicada, desse entendimento mais etéreo, mais espiritualizado? Porque não nos enganemos. A nossa responsabilidade, quando as nossas consciências recebem mais, é uma responsabilidade maior. E aqui ainda nesse contexto das parábolas, é importante a gente perceber o seguinte, quando Jesus fala por parábolas, ele está cumprindo, quando o Cristo fala por parábolas, ele está cumprindo uma profecia de Isaías. Kardec não menciona essa profecia aqui, ele está mencionando... Não, mas isso é sobre o povo, não é sobre o Cristo. Mas o profeta Isaías também traz essa profecia, que o Cristo falaria por parábolas e revelaria mistérios desde a criação do mundo. E quando nós, hoje, em 2025, depois do advento do Espiritismo, olhamos para as parábolas, nós percebemos que nas parábolas existem, sim, chaves que podem transformar as nossas vidas. Nas parábolas, nós, hoje, principalmente com o entendimento de física quântica, nós percebemos que o que Jesus disse nas parábolas é um conhecimento tão profundo, tão impressionante e tão poderoso que se nós extrairmos o fundo das parábolas, nós temos, literalmente, como Pedro vai dizer brilhantemente,
na palavra do Cristo, a palavra de vida eterna que muda as nossas vidas. Para curar o corpo, para compreender qual é o nosso sentido aqui na vida, para poder pensar o que é prosperidade real, para poder pensar o que é felicidade, o que é fé. Tudo isso está no discurso de Jesus. Agora, obviamente, para aqueles muito materialistas que não estavam prontos para receber o fundo, aquilo de mais profundo, aquilo de mais etéreo, as parábolas pareciam alegorias, historinhas, alegorias sem muito sentido. E como nós vemos no Evangelho, em alguns momentos, mesmo os próprios apóstolos interpretavam de uma forma literal e até deixavam o Cristo um pouco aborrecido. Tem um momento em que Jesus vira para eles e fala assim: vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus estava falando, obviamente, tomem cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Mas o que eles pensam? Que eles não tinham levado pão. Então, eles começam a discutir porque eles não tinham levado pão, não tinham fermento. Então, mesmo os apóstolos, em alguns momentos, não eram capazes de depreender o fundo da palavra de Jesus. Mas para eles, quando eles pediam, o Cristo explicava. E a responsabilidade para eles, obviamente, é maior. E aqui tem outra explicação do próprio Jesus, dizendo que para esse povão para quem ele falava por parábolas, e ele se justifica, né? Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Então, mesmo assim, mesmo ele falando de forma simples, direta, né, bem objetiva, contando aquelas parábolas, que não são difíceis de serem entendidas, porque são imagens muito cotidianas, muito próximas. Cotidianas é uma excelente palavra. Muito próximas do cotidiano das pessoas, em qualquer cultura. Também não estava restrita ali à cultura judaica, né? Tanto é que hoje, 21 séculos depois, nós estamos com as mesmas parábolas sendo interpretadas em múltiplas nacionalidades, em múltiplos idiomas, em múltiplas culturas, né, cristãs, não é? Que todos têm acesso fácil a elas. Mas o grande problema da multidão, o que é a multidão? Até tem uma reflexão muito linda do Chico no livro que nós escrevemos sobre ele, Chico Xavier, Mandato de Amor, numa das entrevistas, que o Chico fala, inclusive era uma conversa minha com ele, que ele falou assim: geralmente eu estou só, eu estou cercado de muita gente, mas quem é a multidão? São muito raros os corações que nos compreendem, que nos fazem bem, que nos escutam. A grande multidão não escuta, né? Exato. É o que Jesus fala aqui, eles estão vendo, mas nada veem. Eles estão ouvindo e nada entendem, nem compreendem. E até hoje é assim, as grandes massas, né? Porque eles não querem ainda se aprofundar nas coisas do Espírito. E aí ele conta, nele se cumpre a profecia de Isaías, quando Isaías diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. A lembrança do próprio Jesus, olha aí, que está lá em Isaías. E é por isso também que em outra passagem, para combater esse estado de ignorância espiritual, né, em outra passagem Jesus vai dizer agora me foge assim, literal, assim, né? Que, tende olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Dependendo da tradução. Quer dizer, ele está convocando as pessoas a não fazer conforme a profecia de Isaías. Porque Isaías previu que o povo ouviria com os ouvidos e não entenderia. Olharia com os olhos e nada veria. Ora, para combater isso, Jesus manda: tende olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quer dizer, prestai atenção às minhas palavras. Exato. E até hoje, minha gente, a grande maioria, não estou falando nem daqueles que não são cristãos, mas a grande maioria dos cristãos não presta atenção às palavras de Jesus.
fica perdendo tempo com firulas interpretativas, com rituais, com paramentos, com estruturas externas de adoração, construção de templos maravilhosos, né? Construção de estruturas administrativas meramente humanas, briga interna de poder, vamos dizer assim, vaidade, a grande fogueira das vaidades. Então, se aplica aí o mesmo ensinamento, né? As pessoas ouvem, mas não escutam. Veem e não entendem e nem compreendem Jesus. E isso acontece já há 21 séculos. É por isso que essa advertência relatada pelo evangelista Mateus do Cristo é muito própria e muito verdadeira. Quando ele fala assim, porque porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Ora, a princípio, as pessoas que estão muito preocupadas com o lado material da vida vão interpretar isso até como uma injustiça. Porque elas interpretam isso de uma forma material. Aí não dá para interpretar isso materialmente. Não dá. Porque se aquele que tem, mais se lhe dará, então, porque é o rico, mais será dado ao rico. Riqueza, e ao pobre, coitadinho, vai tirar até o que ele tem. Exatamente, vai ficar mais, vai tirar mais. Miserável. Não é isso, gente. Jesus está falando exatamente o contrário. Aquele que tem atenção para as coisas do reino de Deus, aquele que presta atenção, que escuta a palavra, que compreende aquilo que Jesus está falando, mais se lhe dará. Exatamente. Mais revelações serão dadas. Mais conhecimento. Mais iluminação. Mais trabalho. Mais disciplina, mais foco. Com certeza. Mais amor. Mais amor. Não é? Então, é justamente o fenômeno da multiplicação dos pães espirituais e dos peixes espirituais. A multiplicação de livros. Olha o que aconteceu com João Evangelista, que ouviu a palavra, que prestou atenção à palavra de Jesus. Ao longo desses séculos, ele multiplicou essas palavras em centenas de livros. Exato. Seja como Kardec, ou como Chico Xavier, ou mesmo como René Descartes e outras personalidades, ele teve essa multiplicação, né? Mais lhe foi dado em missões, mais lhe foi dado em mediunidade, mais lhe foi dado em inspiração, mais lhe foi dado em trabalho, mais lhe foi dado em serviço consolador e mais lhe foi dado em serviço esclarecedor. Então, é a mesma coisa se a gente interpretar isso pela ótica das virtudes. Exato. Isso que eu estava pensando, mais disciplina para o Chico, mais tudo, mais foco, exato. Se a pessoa tem virtudes, exatamente, ainda que poucas, exatamente, mas ela mantém essas virtudes, mais será acrescentado a ela. Então, se ela é benevolente, ela vai ter mais benevolência com o amparo dos céus. Se ela é paciente, ela vai ter mais paciência. Se ela sabe exercer a tolerância, ela vai ter mais tolerância. Imagina, se ela sabe perdoar. Se ela sabe perdoar a quem lhe ofende, mais se lhe dará perdão. Olha a chave importante de iluminação dessa palavra. É muito importante. Olha isso, olha a importância disso, gente. Se ela é virtuosa no sentido da caridade, do esquecimento do mal, mais ela continuará sendo multiplicadamente virtuosa. Então, veja bem, agora, aquele que não tem as virtudes celestes, esse é o ponto, né? Até o pouquinho que tem vai ser retirado. Aquela pessoa que, embora conhecendo ou ouvindo a palavra de Deus, mas é irritadiça, é briguenta, é ciumenta, é violenta, é colérica, às vezes cometendo pequenos crimes, né? Corrupções, vícios de toda natureza, não adianta ela conhecer,
porque o pouco que ela conhece lhe será tirado, não como uma punição de Deus, mas é porque o próprio mal que ela causa vai abafar aquela semente pequena, não é? É a semelhança que nós vamos ver na parábola quando Jesus conta que a semente caiu no meio de espinheiros e os espinhos a abafaram, né? E é o caso da parábola do talento, né? Aquele que esconde o seu talento, né? Escondeu o talento com a preguiça no solo. Foi tirado. Agora, quando o Geraldinho estava falando, gente, desses locais, e a gente fala sempre com todo respeito, todo mundo tem o direito de frequentar o lugar com o qual se sente mais confortável. Mas quando ele estava falando desses lugares que se preocupam com uma superestrutura e fazendo essa relação no sentido de pessoas que talvez vão ali por muito tempo, mas nunca vão ouvir a palavra de Deus, nunca vão ver Jesus, mas vão estar ali toda semana. É como um ritual. Esse coração fechado, exatamente. Como uma obrigação. Como uma obrigação. Social. E talvez até como um exercício de orgulho, né? Porque se eu estou numa área VIP, num lugar desses, né? Como hoje a gente sabe que é uma realidade, eu estou exercitando meu orgulho no domingo ali na igreja. E quando o Geraldinho estava falando isso, eu me lembrei de um momento em que Jesus, um pouco irritado com a hipocrisia dos fariseus, falando sobre o João Evangelista, ele fala: o que vocês foram até o deserto ver? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? E aí ele vai falar que o importante, né, o fundo dessa lição é que o importante é que eles escutassem a palavra de João Batista, que era uma palavra de retidão, e não ficassem especulando em torno da questão do batismo, tentando passar pelo batismo, como o Geraldinho está falando, como um rito formal que garantiria em algum termo a salvação. Porque a gente sabe que quando começou aquele contexto ali do batismo, muitos fariseus foram até João Batista passar pelo batismo no sentido de: eu vou me desincumbir. Eu estou atrás de alguma redenção, de algum perdão, de alguma desculpa para os meus pecados, então eu vou até ele e talvez, passando pelas águas, eu tenha algum direito a mais de entrar no céu ou de redenção espiritual. E quando a gente percebe isso, gente, é muito triste, porque essa é uma realidade vivida por muitas pessoas no contexto religioso no Brasil e no mundo. Estão toda semana ali numa obrigação formal, mas como Jesus está falando, esse coração não está aberto, esse ouvido não está aberto, os olhos veem, esses olhos que enxergam, mas não veem. E isso é muito triste, porque tempo é algo que a gente deve valorizar aqui na face dessa terra, porque o tempo e os moldes de uma encarnação são sempre preciosos. Você nunca sabe se na próxima você vai ter aquela igreja que talvez você despreza, aqueles pais que talvez você despreza, aquele cônjuge que talvez você despreza, aquela família que talvez você despreza, aquela oportunidade santa de ouvir o evangelho que talvez você despreza. Porque aí é essa figura do aquele que tem, ele vai receber mais, e aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado, porque nesse contexto, essas possibilidades materiais também são retiradas, não nos enganemos. Então a pessoa vem plenamente saudável, plenamente capaz, de muita saúde, plenamente capaz de compreender o evangelho, nasce numa família que tem fé, despreza tudo. Na próxima, isso que ela tem, na próxima encarnação, já não vai ser, lhe será retirado, como Jesus está falando. E aí talvez não venha com um corpo tão saudável, não venha com uma família tão fácil, uma família mais difícil, não venha com as possibilidades materiais que outrora teve, venha num contexto em que essas possibilidades lhe foram retiradas porque não deu conta de usar tudo isso para o bem. Então a gente precisa sempre olhar à nossa volta e pensar. Quando o Geraldinho estava falando das virtudes, usando o Chico Xavier como exemplo de alguém que soube multiplicar lindamente, a olhos vistos, as virtudes, é muito bonito perceber como esse homem teve foco. Uma virtude que hoje em dia é tão discutida pela neurociência, pela psicologia. E a perseverança esse da foco. fé. Chico Xavier focou em Jesus e seguiu em frente até o último dia focado em Jesus. Imagina
o que esse homem vai ter de mais foco, de mais disciplina nas próximas experiências encarnatórias dele. É muito impressionante, mas lhe será dado. Então a gente precisa pensar, e quando o Geraldinho estava falando, eu cheguei a comentar, vejam a grandeza dessa lição, porque então se eu perdoar, será que eu consigo perdoar mais? Essa virtude aumenta? Se eu amar, será que eu vou conseguir amar mais? Se eu trabalhar, eu vou conseguir trabalhar mais? Se eu tiver foco, eu vou conseguir ter mais foco? Vejam a virada de chave que é para o estímulo da nossa boa procedência aqui na face dessa terra. Então, talvez, se eu me esforçar para perdoar, o ato de perdoar se torne mais fácil e uma realidade mais inerente ao meu espírito. Se eu me esforçar para praticar a caridade, o ato de caridade se torne mais fácil para mim e uma realidade mais inerente ao meu espírito. Então, isso, para além de uma bênção no sentido de advertência, é uma bênção no sentido de estímulo e de motivação. E vejam vocês que no trecho que o evangelista Marcos registrou no seu capítulo 4, versículo 24 e 25, ele também vai registrar a mesma coisa, mas ele escreve de uma forma diferente, que eu acho bastante interessante, porque ele começa aqui dizendo o seguinte: tende muito cuidado com o que ouvis. Na perspectiva de Marcos, isso é uma palavra de Jesus. Prestem atenção. Tende muito cuidado com o que ouvis, porque usarão para convosco da mesma medida com que houverdes medido dos outros. Então, gente, olha aí, novamente a questão do ouvido, né? Talvez a questão de mãos, mas acho que não travou, não. Então, não travou, então vamos seguindo adiante. Então, tende cuidado com o que ouvis. A mesma questão do ouvido, né? Então, aqueles que ouvem e não escutam, olha aí, ouvem a palavra de Deus e não escutam, e do outro lado, Jesus falando, tende ouvidos de ouvir. Ora, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra da redenção espiritual. Essa palavra é importantíssima. Agora, né? se você empresta os seus ouvidos Exato. para ouvir o materialismo terrestre, Exato. a calúnia, a difamação, vamos dizer assim, tudo o que interessa às coisas ligadas aos vícios, aos desvios de caráter, Exato. à corrupção, seja ela moral ou espiritual ou mesmo material. Se você empresta os seus ouvidos a esse tipo de porcaria, e essa porcaria pode vir na forma de música, Exato. na forma de livros, Exato. na forma de áudios, Filme. de telefone, de conversas inapropriadas, de filmes. Então, se você empresta os seus ouvidos ao lixo, Exato. tende muito cuidado com o que ouvis, Essa porque palavra é importante. usarão para convosco da mesma medida com que houverdes medido os outros. Quando você ouve e empresta os seus ouvidos ao lixo espiritual na Terra, esse lixo te contamina. E você acaba condenando os outros sem saber da história. Exatamente. Né? Às vezes você nem conhece determinada personagem, mas você ouviu dizer alguma coisa e já começa condenando e caluniando, maldizendo, e, às vezes agressivamente na internet. Hoje a gente vê isso, né? A pessoa vai com 4 pedras na mão para te atacar, nem te conheceu ainda, não conhece a sua vida, mas está lá pronta para dizer uma série de condenações. Exatamente. Não é? E Jesus, então, faz essa advertência. E ainda se vos acrescentará, pois dar-se-á ao que já tem. E ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Então, essas pessoas, por exemplo, que emprestam seus ouvidos à calúnia, são candidatas, por exemplo, à surdez numa vida seguinte. Aquelas pessoas que emprestaram a sua língua para a difamação são candidatas a
a prova da mudez numa vida seguinte. Aquelas pessoas que emprestaram os olhos para a concupiscência, né, de ficar vigiando a vida alheia, Exatamente. Atrás das cortinas, espreitando o mal em outras pessoas, o vício em outras pessoas, que às vezes é aparente, que às vezes é meramente aparente, não é real, mas através dos olhos ruins dela, não é? Ela está se candidatando a uma cegueira numa próxima encarnação. Isso é da lei, não é? Então nós temos que ter muito cuidado. Jesus começa dizendo, tende muito cuidado com o que ouvis. E nós podemos até acrescentar com o que vemos também, porque tudo pode ser determinante de nosso futuro. Exato. E se a gente pensar assim, o que a gente vai querer? A gente não quer o nosso bem no futuro? A gente não quer ser feliz no futuro? Então vamos ser felizes agora? Vamos tentar colocar em prática o Evangelho de Jesus agora, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa boca, com a nossa observação, para que sejamos protegidos contra nós mesmos. Pessoal, eu concordo totalmente com o Geraldinho, eu acho que essa é uma palavra, uma frase curta, mas uma frase assim de uma importância realmente gigantesca, porque hoje a gente sabe, né, através do conhecimento científico, que o nosso pensamento ele é formado por um dos sentidos. Então, o nosso pensamento ele vai ser composto pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Então, quando a gente pensa, esse pensamento vai ser estruturado dessa forma, pelo menos aqui na Terra. No Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer que pensamento é o espírito encarnado. Então, do que você vai nutrir esse espírito? Basicamente é isso. E aí o Geraldinho trouxe algumas perspectivas de materiais bastante deletérios e você vai querer colocar isso para dentro, para fazer parte de quem você é, para compor o seu pensamento. Não faz sentido, pessoal, porque futuramente nós mesmos vamos ter que dar conta de retirar essa perspectiva deletéria que espontaneamente, voluntariamente, nós adquirimos. E tem isso é tão importante, gente, tem um livro de André Luiz, em que o André Luiz vai tocar nesse assunto de uma forma bastante dura e trazendo uma advertência bem lúcida para os leitores, porque no livro Ação e Reação, o André Luiz vai falar sobre exatamente o que o Geraldinho colocou, sobre livros que apresentam coisas deletérias, músicas que apresentam perspectivas deletérias, filmes que apresentam perspectivas deletérias. Ele vai dizer que médiums das sombras encarnam para essa atividade, para dar vazão a imagens horrorosas, aquilo que é um terror, aquilo que é horroroso, para quê? Para colocar nas consciências humanas imagens horrorosas que servirão para eventuais torturas dessas pessoas que consumiram esse material. Então o que ele vai dizer? Ele cita que tem, com todo respeito, tá, gente? Eu não vou entrar no mérito das religiões, mas houve um livro de uma determinada religião, um livro bem famoso, que decidiu reproduzir e assim, relatar vários tipos de demônios. E o André Luiz vai dizer que esse livro serviu para os leitores colocarem na consciência essas imagens horrorosas e quando os obsessores, aqueles torturadores do plano espiritual, sabiam que a pessoa já tinha consumido isso, eles usavam essas imagens que a pessoa voluntariamente consumiu para aterrorizar ela, para maltratar ela, para obsidiar a vítima. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, com aquilo que a gente consome, pelos sentidos que nos foram literalmente dados nesse corpo material que é transitório, porque tudo pode se voltar contra nós. Então, por exemplo, a gente sempre usa, eu quero até conversar mais sobre isso posteriormente, mas quando a gente se dedica a assistir filmes de terror, nós estamos literalmente consumindo imagens que podem servir para um futuro obsessor, se for o caso, se nós caminharmos por um caminho que traga obsessões, esse futuro obsessor vai ter material no nosso pensamento, na nossa consciência, com o qual ele vai poder promover a obsessão de forma mais fácil. Quem se alia, quem caminha pela luz, sempre vai ter mais luz. E quem dá lugar, quem abre portas para essas imagens tenebrosas, pode estar abrindo portas para, literalmente, material que vai ser usado
por obsessores. Hoje nós gravamos com a É Associação verdade. Médico Espírita da Serra Gaúcha. A doutora Samira Turconi fez uma bela exposição sobre vários atributos do perispírito. E então, Exatamente. em determinado momento, uma amiga nossa também do Rio Grande do Sul, que participa dos encontros e das gravações, essas gravações a gente faz sempre uma vez no mês, às sextas-feiras, e 30 dias depois, 20 dias depois, elas são publicadas para o público. Mas a de hoje, que vai ser publicada no mês seguinte, que é o mês de junho, nós tivemos o testemunho da nossa querida Soninha, lá do Rio Grande do Sul, que ela nos contou que ela, no interior do Rio Grande do Sul, se não me engano, a cidade de Vacaria, onde ela residia, ela era adolescente, quando na década de 70 surgiu o filme O Exorcista. Esse filme... E o filme foi passado na cidade dela, no cinema que tinha lá, e a cidade inteira foi ver o filme. Nossa. E ela, como adolescente, foi também. A vibração Totalmente do cinema. despreparada, né? E ela Nossa, disse, hoje ela falou isso? Falou isso, ela deu Olha, esse testemunho, interessante. olha que interessante. E ela nos contou isso, que ela teve tanto pavor, tanto medo daquele filme, do suposto demônio, né, tomando aquela menina. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor sobre o fenômeno, tá, gente? Exato. Que a gente respeita e compreende dentro da doutrina espírita como uma obsessão. E existe, inclusive, dentro do nosso movimento espírita, dentro das nossas atividades espíritas, a atividade de desobsessão. Olha o livro ali do seu lado. Exato. Então, isso é absolutamente compreensível dentro da doutrina dos espíritos. Só que esse lado espetaculoso que se apresenta, né, nos filmes, Eles carregam, né? carregam demais na fantasia e na própria apresentação desse suposto demônio. E ela diz que ela teve, então, tanto pavor que ela passou a ter um medo tão grande que ela não conseguia ficar sozinha, nunca. E demorou décadas para ela vencer o medo. Nossa. Ela teve que passar por tratamentos para vencer, que ela não conseguia ficar sozinha. Nossa. Tendo em vista aquelas imagens que tudo, quando ela estava só, aquelas imagens voltavam, olha aí que o João falou, né? Sobreexcitadamente, provavelmente através de influências, né? Para assustá-la. Às vezes até espíritos zombeteiros, né? Faziam isso, e ela passava muito mal. Nossa. Mas, depois que conheceu a doutrina espírita, depois que ela entendeu que o nosso pensamento é força, e força controlável, Exato. ela passou então para a etapa de se livrar dessa, vamos dizer assim, dessa bagagem extra totalmente dispensável que é atribuída ao medo do desconhecido, né? Nossa, que testemunha, hein? Justo hoje, olha, hoje. Que interessante, gente. E, inclusive, esse é um estudo muito legal de acompanhar da AME Serra Gaúcha, de que o Geraldinho participa. E aí, aqui ele vai reforçar essa ideia, né, de que dar-se-á ao que já dar-se tem, ao que já tem e ao que não tem. tem. Até o que ele tem lhe será tirado. Exato. Então, é a mesma frase que nós vemos também no Evangelho de Mateus, mas só que aqui a gente teve essa oportunidade de pensar nela no sentido negativo. E né? muito nos sentidos, né? Eu acho que esse trecho aqui que Kardec coloca conosco do Evangelho por Marcos, ele traz muito essa ideia dos sentidos, como que nós estamos usando os sentidos, porque ele começa com essa frase curta que você ressaltou muito bem. Tende muito cuidado com o que ouvis. Olha só. Como você está usando o sentido. E a gente só ouve o que a gente presta da guarida. Exatamente. Né? Então vamos ter cuidado, não vamos ouvir qualquer bobagem não, porque a coisa pode se complicar para nós. E aqui, gente, o Geraldinho também ressaltou, eu acho que é importante destacar, porque claramente ele está construindo uma ideia de alguém que ouviu alguma coisa e olha que ele coloca... A partir daí julga. E julgou, exatamente. Então, calúnia, exatamente. difamação. Então, se você ouvir
o materialismo e o materialismo se tornar o seu ponto de vista, a partir do qual você vai exercer um juízo de valor sobre o mundo, esse caminho é um caminho espiritualmente de ladeira abaixo. Tem que tomar muito cuidado, porque o materialismo, o Emmanuel vai dizer, o Emmanuel tem um texto no Pão Nosso muito interessante, em que ele vai falar sobre como o materialismo ele é um companheiro que na hora dos gozos que interessam ao materialismo, então do orgulho, do egoísmo, ele finge estar ao seu lado, mas na hora de colher a consequência tenebrosa, ele te deixa sozinho. Então tem que tomar muito cuidado, porque como o próprio Cristo coloca, essa perspectiva de julgar o outro, ela significa o seguinte: se você suficientemente compreendeu a lei a ponto de sentenciar a vida alheia, é óbvio que a sua vida já pode ser sentenciada. Então, você... Exatamente. Medida. Porque a nossa consciência, por isso que lá na questão 621, Kardec vai perguntar: onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos espíritos superiores. Na consciência. A nossa consciência é o nosso juiz. A gente não é capaz de mentir para a própria consciência, não nos enganemos. Aqui na Terra a gente pode buscar subterfúgio, tentar se enganar. O Geraldinho falou isso lá no início. Não, agora eu não vou querer ouvir essa palavra, depois eu ouço. A gente pode tentar se enganar aqui, mas a nossa consciência, ela é um juiz absolutamente justo e a nossa consciência a gente não engana. Então a pessoa que deliberadamente aplica a lei sobre a vida do outro nesse sentido de injúria, de calúnia, de difamação, ela está pronta, essa consciência está pronta para aplicar a lei sobre a própria atividade, sobre a própria performance, sobre a vida daquele indivíduo que está julgando o outro. Então, não nos enganemos. Jesus falou muito sobre nós não julgarmos o outro, porque esse é um caminho que só traz malefícios para nós mesmos. A mesma coisa, quando a gente deseja o mal para o outro ou o bem para o outro, essa seta negativa ou positiva pode até ir em direção ao outro, mas antes de ir em direção ao outro, esse sentimento toma conta do nosso corpo, toma conta do nosso ser, e quando a gente está transbordando, só então vai em direção ao outro. Então, se você está desejando amor ao outro, ao próximo, você vai ser transbordado de amor, vai transbordar amor do seu ser, e aí vai em direção ao outro. A mesma coisa relativamente às possibilidades negativas. Se você quer o mal do outro, esse mal vai tomar conta de você, você vai ser o primeiro a experimentá-lo e só depois ele vai na direção do outro. É por isso que Jesus diz: porque usarão para convosco da mesma medida com que houverdes medido aos outros, os outros, e ainda se vos acrescentará. E aí a gente tem todo esse aspecto quando o indivíduo está obsidiado de obsessores que querem ver a destruição, querem ver a humilhação. Então, como o próprio Cristo está colocando, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo a que nós abrimos os nossos ouvidos. Então, gente, como o tema é palpitante e ainda temos o item 15 de Kardec, que é bem longo, a gente vai deixar para trazer aqui a comunicação do Espírito Amigo, dada em Bordeaux, em 1862, para a semana que vem. Deixa eu marcar. E já vamos partir para a última etapa do nosso culto, que é a etapa das orações, junto também com o pedido aos Espíritos Amigos que fluidifiquem as nossas águas, né? Então é a hora de colocarmos aí a água nos copos, para que os nossos benfeitores estejam conosco e também nos posicionar para que eles também possam nos oferecer o passe espiritual de que tanto necessitamos. Pessoal, dando sempre os avisos que nós entregamos toda semana, eu não sei se eu vi direito, porque a letra está bem pequenininha, mas parece que alguém perguntou sobre o YouTube. O YouTube, ele é assim: ao vivo é aqui no Instagram, aí sempre no YouTube tem todos os cultos do Evangelho lá, mas da semana passada. Inclusive hoje, no YouTube da TV Saber Espiritismo, esse é o YouTube que nós utilizamos, o nosso YouTube, TV Saber Espiritismo, hoje tá passando lá o culto da semana passada, e este culto vai aparecer no YouTube na sexta-feira que vem. Então, ao vivo é aqui no Instagram. Parece que eu vi algumas pessoas perguntando se tem transmissão no YouTube. Não, a transmissão ao vivo é aqui no Instagram. No Instagram. E no YouTube fica tudo salvo, desde o culto 1 até o culto 119 e 120. No Meta Facebook no também. Facebook também. Está lá salvo. Está
no meta Facebook da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Isso. Está no meta Facebook do Portal Saber Espiritismo, Grupo Espírita Saber Amar. Uhum. Está também no meta Facebook do Saber Espiritismo. Uhum. E está também no meta Facebook do Transição Planetária e Data Limite. E aqui também no Instagram estão salvos todos os cultos, tanto no Instagram do João Pedro, cristão.no.mundo, quanto no meu Instagram, Geraldo Lemos Neto. Então fica tudo salvo, pessoal. Mas aqui, ao vivo é só aqui no somente Instagram. aqui no Instagram. Só no Instagram. Então a gente deixa esse recado, que tá tudo salvo, ao vivo é aqui. Na quinta-feira nós estaremos aqui, em nome de Jesus, às 8h30, que é o nosso horário combinado, habitual do culto do Evangelho no Lar. E para a gente encerrar, o Geraldinho vai trazer uma prece para todos nós. Então vamos nos entregar a Deus, nosso Pai, que é todo poder e toda bondade, que é a misericórdia infinita e a sabedoria infinita, o infinito amor, de onde nós viemos e para onde um dia retornaremos. O seu seio amoroso da criação, a causa primária de tudo e de todos. A inteligência suprema que amamos tanto e que tentamos em nossa medida refletir diante de nossa pequenez. É com ele que nos sintonizamos nesta hora, colocando o nosso pensamento e o nosso sentimento no diapasão da sintonia mais alta que consigamos modular, afinizando-nos com as correntes espirituais dos benfeitores da terra, nosso divino lar, que nos foi emprestado pela bondade e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui, neste planeta, belíssimo, mas ainda trazendo conosco as provas e expiações de que necessitamos, que todos nós estamos evoluindo, degrau a degrau, para conhecer mais, para estudar, para adquirir cultura e bondade, para desenvolver o nosso coração, a fim de amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. E é por isso que nós vos damos graças, Senhor, pelo pão espiritual que nos dás, pedindo que abençoai todos nós, todos os lares que aqui se conjugam em prece, genuflexas e respeitosas, em louvor ao vosso santo nome, em louvor ao nome de nosso Senhor, vosso Filho amado, Jesus de Nazaré, em louvor à Mãe de todas as mães, Maria Santíssima, abnegada Senhora de nossos destinos, a Senhora que nos ampara e redime com seu acendrado amor e com sua luminosa presença. E por isso nós vos agradecemos, ó Pai de bondade e misericórdia, por mais esse momento de aprendizado e luz em nossas vidas, pedindo-vos, Senhor, a multiplicação dessas oportunidades, da oração em família, no lar, no culto do Evangelho, de amor e paz, concórdia e esperança, renovação e fé, sabedoria e caridade. Em nossos lares e nos lares que se nos afinizam, assim seja para sempre, com a vossa santa proteção. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então com essa prece maravilhosa, emocionante do Geraldinho, a gente encerra
o nosso culto do Evangelho no Lar desta sexta-feira, tá bom? Com muito amor, agradecendo aí a presença de vocês. Culto número 120. Culto 120, graças a Deus. E vamos em frente, tá bom, pessoal? Grande beijo. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.